Mas antes de começar, então, eu queria pedir que o irmão orasse nesse momento, eu queria que o irmão permaneide nesse exato momento, se ele puder estar nos ouvindo e orar, eu agradeceria. Irmã Neide, só pode fazer isso por nós? Sim, sim. Vamos Então, vamos. orar. Sim. Grandioso Deus, Pai bendito, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus santo, um Deus grande, um Deus poderoso. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos ama e tem cuidado de nós, não desiste de nós. Obrigado, ó Deus, por esta manhã, por mais uma vez estar na tua presença, para ouvir tua palavra, para ouvir tua voz, para ouvir a tua direção em nossas vidas. Que essa palavra, ó Deus, venha de encontro mesmo com a tua Amém. igreja. Amém. Fala aos nossos corações, capacita teu servo, que ele seja boca de Deus para falar conosco. Assim seja, Deus. Senhor, abençoa a tua igreja, por onde estiver, cada irmão, cada pessoa, cada família, que o Senhor esteja direcionando, cuidando, trabalhando em suas vidas, guardando, zelando. Em especial, nós clamamos pela vida do pastor Silvio, que o Senhor tenha misericórdia, Deus alcança teu servo ali, restaurando a sua saúde. E Amém, também, Jesus. Senhor, nós te clamamos por consolo a tantas vidas, tantos familiares que têm padecido, ó Deus, por necessidades, por perdas, em vários sentidos, que o Senhor esteja alcançando cada familiar nosso, cada pessoa que nós conhecemos, cada pessoa enlutada. Nós te pedimos, tenha misericórdia dessas vidas, Pai. Assim E nós te seja. louvamos, te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Irmãos, domingo passado, não sei se vocês se recordam, né? O pastor Wesley, bom dia, está aí presente. Eu pensei que o pastor estaria com a camisa do Flamengo, mas dessa vez ele não está, mas tudo bem. Domingo passado, o pastor deu uma excelente aula, ele estava falando a respeito de planejamento. Não sei se os irmãos se lembram. E o planejamento, lógico, em todos os setores, todas as áreas da nossa vida, ele é importante. Ainda mais dentro do trabalho da igreja. Então, esse momento que nós estamos vivendo, isso mostra que a igreja ela está se planejando, ela está se organizando para não deixar que esse momento acabe distanciando o povo de Deus. Então, assim, isso faz parte de qualquer tipo de trabalho. Só que para planejar também, depois que você faz um planejamento, aí você tem que colocar o planejamento na mesa e você tem que ir à luta. Aí você tem que trabalhar, né? E o texto fala a respeito disso, né? O nosso texto de hoje, que está lá em Neemias, quem quiser abrir a Bíblia, quem tiver com ela aí agora, o texto é pequeno. Quando nós falamos, então, em trabalho, o povo de Deus, além de fazer isso, ele tem que ir um pouco mais além, ele tem que vigiar, ele tem que orar. E então eles se completam, trabalho e vigília e trabalho. Então, quem acha que já está convertido, está tudo bem, está tudo jóia, está tudo top, já está jóia, não. A vida do crente ela é uma constante vigília, constante vigília. Mas para quê? Para que o crente então não caia, para que ele não deixe de ter aquele primeiro amor, né, que a Bíblia fala lá no início, né, da nossa conversão, e tenhamos sempre esse prazer de estar na presença do Senhor. O que, assim, de forma bem triste, a gente vê que muitos crentes eles não têm mais o prazer de estar na presença do Senhor. Isso, com o tempo, isso vai se esfriando. Então, o crente ele tem que procurar, ele tem que estar sempre se sentir aquecido. E o texto de hoje está lá em Neemias, o texto é pequeno, eu vou fazer a leitura aqui rápida, e ele é muito interessante, porque Neemias ele dá uma aula de organização. Ele entra, ele sai daquela ideia de planejamento e ele coloca então a mão na massa. Aí ele começa a trabalhar. Só que ele começa a trabalhar de uma forma inteligente. E muitas vezes o trabalho nosso na igreja ele tem que ser dessa forma para que a gente possa alcançar um objetivo. Porque uma coisa vocês podem ter certeza: o inimigo, o diabo, ele não está satisfeito com o que a igreja está fazendo. Em nenhum momento. Se nós estamos orando durante a semana, até conversando com o pastor ontem, ele falou: vamos continuar assim, vamos dar prosseguimento nesse momento. Vocês podem ter certeza que por detrás o nosso grande inimigo ele está insatisfeito com isso. Ele quer que a igreja caia, ele quer que a igreja se enfraqueça.
E aí, o texto lá, quem tiver com a Bíblia aberta aí, está em Neemias 4, versículo 13 ao 18. Vou fazer a leitura aqui, quem não tiver, e nós vamos então acompanhar. Então, que fala o seguinte: então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças, e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, o que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Aí você lê esse texto e fala assim, gente, mas o que tem a ver com a vida da igreja hoje, né? Ou melhor, vamos começar um pouquinho antes. Deixa eu até compartilhar isso aqui com os irmãos. Os irmãos estão vendo o compartilhamento de tela aí, por favor? Se alguém te falar, confirmar. Estão vendo o compartilhamento de tela? Sim. Tá vendo? Ok. Eu até fui fazer uma pesquisa e fui verificar. Olha essa imagem aqui. Você está vendo alguns trabalhadores, né? Trabalhando aqui. Tem um irmão aqui, né? Um irmãozinho aqui puxando uma pedra, né? Alguém lá dando ordem. E olha essas pessoas aqui, ó, de lança. Tá vendo aqui? Foi isso que aconteceu. Se a gente pudesse, então, trazer isso para a nossa realidade, era justamente isso que aconteceu com Neemias. Foi isso que Neemias ordenou. Mas por que ordenou isso? Nós temos que voltar um pouquinho lá no início do capítulo 4. Aí que entra, né, os inimigos do povo de Deus. O que eles queriam? Qual que era a intenção deles? Destruir, óbvio, né? Lá, depois, os irmãos em casa, com calma, dê uma lidinha lá no início do capítulo 4, e vocês vão ver que, na verdade, o povo tomou essa atitude, Neemias tomou essa atitude, né, de vigiar, de proteger o muro, de construir o muro nessas condições, porque havia pessoas já tentando contra a vida e contra o projeto de Deus. Isso mostra, a gente trazendo para a nossa realidade hoje, que isso é do mesmo jeito. Tem pessoas que, lamentavelmente, o nosso inimigo, ele quer trazer para o seio da igreja, para a sua vida pessoal, da sua família, a ira, a inveja. Os nossos inimigos, eles zombam da nossa postura, da nossa conduta, da nossa forma de ser, da defesa dos valores que nós temos. Então, esse é o papel deles. Lá no versículo 2, inclusive, desse mesmo capítulo, lá fala que os inimigos, né, do povo estavam até duvidando que os judeus iriam conseguir reconstruir o muro. Gente, irmãos, a gente vive isso no nosso dia a dia. Isso não é coisa específica, uma coisa exclusiva daquela época. Hoje nós vivemos da mesma forma. O inimigo, ele traz tudo isso para o seio da nossa vida. Então, quando Neemias levanta e fala, não, peraí, vamos organizar esse barraco aqui, vamos resolver essa situação, nada mais ele está dizendo o seguinte, olha, nós temos que nos fortalecer, nós temos que nos unir, nós temos que planejar, como foi falado no domingo passado pelo pastor Werley, tá certo? Mas não podemos baixar nossa guarda. Eu tenho, né, assim, como referência, um pastor de uma igreja que eu lá da Vila Cana, que eu morei muitos anos, ele sempre falava para mim o seguinte, olha, não, o inimigo existe, ele existe. Você não pode ficar vivendo em torno dele, achando que ele está em todo lugar, mas nunca, aí que vem a palavra dele, ele sempre falava, nunca abaixe a guarda, nunca dê chance para ele te acertar. Eu tenho uma filha e a gente cria um filho, né, gente? É complicado, com todo carinho, né? Com toda aquela proteção.
E a menina agora resolveu, falou assim, pai, tô muito estressada, eu vou fazer Muay Thai. Eu falei, meu Deus do céu, de onde que você tirou isso, menina? Não, pai, eu quero fazer, nesse momento de pandemia tá difícil, tô sem trabalhar ainda, eu preciso, faculdade, deixa, eu falei, então tá bom, ela foi fazer Muay Thai. Aí, só que agora tá fechado, né? E aí, semana passada, conversando com ela, aí o cabelo dela tava tampando meio o rosto, né? Aí eu falei assim, o que foi que aconteceu? Ela levantou o rosto. Tinha levado desculpa a expressão, uma porrada, né? Na aula, né? Sem querer, uma menina acertou um murro nela e tava todo vermelho aqui na lateral do olho. Eu falei, e ela é branquinha, né? Eu falei, gente do céu, a gente cria um filho com tanto carinho para levar depois pancada, né? Pensei eu, mas fiquei quieto na minha. Aí eu falei, mas por que aconteceu isso? Eu falei, não, porque no momento de distração, né? Sem perceber, ela acabou me acertando. Assim é a nossa vida. Se você baixa a guarda, né? Se você deixa o seu muro baixo, ou caído, ou destruído, o murro vem. Ele vai vir. E vai vir com gosto. Então, a ideia aqui de Neemias, de edificação de muro, o muro, principalmente naquela época, né? Principalmente nas cidades daquela época, tinha essa ideia de proteção. Então, por que essa preocupação de Neemias em construir o muro? Porque havia necessidade de proteger o povo. E o que eu acho interessante em Neemias, não sei se vocês podem observar, já observaram, esse texto já foi lido, né, discutido em pregações, em lições da IBD durante muitos anos, que Neemias não se contentou apenas em reconstruir o muro. Ele não queria apenas isso. Ele queria também reconstruir, edificar a vida espiritual do povo. Então, ele faz, né, de uma forma com que o povo, então, ele fique engajado, o povo fica querendo trabalhar, o povo fica querendo realmente construir, reconstruir, né, na verdade, não é nem construir, fica querendo reconstruir aquilo que havia sido perdido. Então, o muro, para eles, tem para nós, né, tem o mesmo significado, no sentido de proteção, no sentido de nos resguardar dos ataques do inimigo. Esse muro físico tem um muro simbólico, né? Então, qual que é o muro simbólico hoje do crente? É a nossa vida espiritual. É óbvio, né, que o muro físico, né, principalmente no país que nós vivemos, que de proteção, né, onde não temos realmente nos proteger, temos uma cultura diferente. Quando você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, a cultura lá é diferente. Quando eu estive uma vez, pela primeira vez, eu achei muito estranho. As casas não tinham muro, eu achava que era coisa de filme. Né? Não, isso aqui é coisa que... Isso não existe, isso é coisa de filme, de Hollywood. Aí quando você vai, você vê, e realmente é verdade, lá não existe muro nas casas. Não existe, como nós temos essa cultura aqui de proteção. Mas é questão cultural. Agora, na vida do crente, nós não podemos ficar sem esse muro. Aí não é questão de cultura, aí é questão de necessidade. Então, o crente precisa, sim, estar sempre procurando levantar o seu murinho, cuidar do seu murinho, né, cuidar para que o inimigo realmente não venha atacar, não venha prejudicar a nossa vida espiritual. E, obviamente, quando isso acontece, aí vem de tudo, né, irmãos? Aí acontece o que dá, como diz o ditado, né? A boiada passa. Aí tudo de ruim pode acontecer. Então, a ideia de Neemias de chamar as famílias, vou falar daqui a pouquinho, de chamar as pessoas, chamar as famílias e trazê-las para o contexto da proteção, da necessidade de proteção, isso está totalmente dentro da nossa realidade hoje que nós precisamos viver, que nós estamos vivendo. E aí eu tenho destacando isso para vocês aqui, ó, que a igreja, né, a igreja do Senhor, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos sim reconstruir os nossos muros espirituais. E depois disso, obviamente, a igreja fortalecida, nós também precisamos ajudar, construir, melhorar os muros espirituais da nossa sociedade. O autor da lição fala muito a respeito disso. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento muito difícil. Um momento onde os muros espirituais da sociedade, somente especificamente do Brasil, ela está corrompida pelo pecado. E nós não podemos ficar contentes, nós não podemos ficar passivos
vendo tudo que está acontecendo e não nos levantarmos. E o autor da lição chama muita atenção disso. Como que a igreja pode fazer isso? E além disso também, né? Além disso não, né? E como que a igreja pode fazer isso? Óbvio, né? Nunca descuidando do trabalho. Nós não podemos descuidar da pregação do evangelho. Nós temos que continuar, sim, levando o evangelho da salvação a essas pessoas. Então, sermos vigilantes, estarmos sempre atentos às armadilhas, né, do nosso grande inimigo. Que é isso que ele quer, fazer com que a igreja, então, se enfraqueça, que a igreja fique sem ânimo, que os irmãos se afastem, mesmo nesse momento agora que nós estamos vivendo. Voltando a falar com o pastor ontem, ele está super animado, gostando demais da participação da igreja, que as semanas de orações estão sendo assim bênçãos, e é isso mesmo. É nesse momento que a igreja, então, ela tem que demonstrar para que ela serve, para que ela veio, para que ela existe nesse mundo. Não é porque a estrutura física está lá quebrada, está fechada, né? Os muros estão caídos, que a igreja ela não vai deixar de se reunir, que a igreja não vai deixar, então, de continuar a sua missão de levar o evangelho. Irmão, estou com uma pergunta, alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Posso passar para frente? Quem quiser fazer uma participação, pode ficar à vontade, tá? Fique à vontade. Bom, deixa eu ver que tem alguma coisa no chat aqui. Às vezes o irmão não gosta, às vezes ele não fala, mas ele gosta de escrever, né? Rapidinho aqui. Irmão Gilson confirmando. Bom dia, bom dia. Então tá bom. Vamos lá, então. Irmão Éder. Sim, pode falar, irmã. Irmã Ivânia, bom dia. Irmã Ivânia, bom dia a todos os irmãos mais uma vez. Irmão Éder, só fazendo um comentário sobre esse muro espiritual, né, que tem em volta, que a gente precisa estar sempre vigilante e reconstruindo, não abrir nenhuma brecha, né? É isso que o irmão falou. E eu fiquei aqui refletindo, né, quando a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor, né, daqueles que temem e daqueles que temem ao Senhor e os livra. E às vezes a gente não só, né, infelizmente, às vezes a gente não só derruba esses muros espirituais, como dá uma cotovelada no anjo e tira e tenta se defender sozinho, né? E tentar viver a vida de uma forma como se você fosse um super crente e você não depende da proteção 24 horas de Deus, né? Então, quando o irmão falou sobre fortalecer esse muro espiritual, realmente é dia a dia, né? Na meditação da palavra, na oração, na comunhão, né? Na meditação, no deitar e no levantar. A gente precisa sempre estar fortalecendo, né? Esses muros espirituais aí que o irmão falou. Sim, é verdade. Quando eu estava estudando a lição, eu lembrei um fato da minha adolescência, né? Muitos anos, tinha até cabelo. A gente foi morar num local uma vez, num local e tínhamos que construir um muro, porque o terreno era meio decaído e nós tínhamos que aterrar o terreno. Né? Meu pai tinha que aterrar o terreno para nivelar o terreno, para depois construir a casa por cima. E assim fizemos, né? Ele fez, né? Construiu o muro, belezinha, tranquilo, aterrou. E aí veio uma grande chuva, né? A rua era um pouco, aqui na Cidade Jardim, inclusive, a rua um pouco decaída, e aí veio a água, né? Veio a chuva, veio a enxurrada, e aí o que aconteceu? Aquele muro caiu. E aí nós depois foi ver, né? Foi analisar, gente, mas por que caiu? Estava tudo bem feito, tudo bem construído. Aí depois nós descobrimos que, na verdade, a massa, né, que foi feita, o tijolo, não foi bem temperada, coisa de pedreiro, né? Quem sabe disso sabe o que eu estou falando. Então, ou seja, fez um muro meia boca. Isso que a irmã Ivânia está falando é uma coisa interessante. Se a nossa vida espiritual ela é meia boca, o nosso muro tende a passar coisas que não deveriam passar por ele. Então, a nossa vida, como crentes, não pode ser meia boca. Nós temos que usar materiais sólidos. Precisamos usar materiais que fortaleçam esse muro e ele não caia. Então, a vida do crente ela é uma constante, como a irmã Ivânia acabou de falar. E é verdade, é uma constante revisão desse murinho. Esse murinho não pode ser meia boquinha. Ele não pode ser meia altura. Ele tem que ser alto, completo. Ele tem que realmente proteger. Tá, aí vamos lá. A partir do versículo 13, então, ele começa então a falar de que forma ele vai construir esse muro. E ele usa, então, a família.
E isso também tem um significado muito forte, irmãos. Isso eu sempre falo. Tudo na Bíblia tem um propósito, irmãos. Não adianta. Se você pensar, isso aqui é história. Isso aqui é história. Não, irmãos, tudo tem um propósito. Se você olhar a Bíblia com os seus olhos espirituais, você vai ver que ela vai te trazer, assim, lições tremendas. E essa lição, ela traz isso pra gente. Que a família, o fortalecimento da família é uma das bases para que o nosso muro espiritual ele seja edificado de uma forma que ele não venha a cair. E Neemias, ele é muito inteligente porque ele tem uma estratégia de deixar, né, acho que foi falado até isso na aula passada pelo pastor Werley, sobre a questão, usar as famílias construindo os muros em frente à sua casa. Então, com isso, o que acontecia? Não havia necessidade de você se deslocar, né, do local, da região, e ir para outra região construir. Então, você fazia de frente à sua casa. Então, ou seja, se você está em frente à sua casa, todo mundo vai trabalhar. Então, você colocava seus filhos, você colocava sua filha, sua esposa, seu esposo, seus amigos, estava todo mundo ali naquela mesma região. E aí, com isso, você conseguia atender, né, a necessidade de construir o muro e, ao mesmo tempo, você usava um grupo maior de pessoas para vigiar. Olha o tanto que Neemias foi inteligente. E aí, a gente trazendo isso para a nossa vida espiritual hoje. O que nós podemos dizer com isso? Que a família ela é a base da proteção, da reconstrução de qualquer vida espiritual. Então, a nossa luta hoje, né, tem que começar dentro da nossa casa, dentro da nossa parentela. Estamos vivendo hoje momentos de isolamento, então é hora da igreja, então, da família se unir. E o mais interessante que eu vejo também nesse texto, que Neemias coloca também com muita propriedade, que é essa luta individual, Neemias não, o autor da lição, essa luta não é individual. Não é individual. O que nós estamos fazendo aqui, que fizemos na semana de oração, que a igreja está fazendo na semana de oração, é uma luta coletiva. Então, quando nós estamos orando, quando nós estamos aqui aprendendo a palavra, compartilhando a palavra, nós estamos, na verdade, lutando pela vida espiritual, não só dos nossos, mas também da igreja, dos nossos irmãos. Não pensem vocês que as suas orações não atingem a igreja. Ela atinge. E se ela é bênção na vida da igreja, é bênção também para a vida dos membros. E eu acho que é muito triste, né? Eu acho que quando Neemias, né, chegou e viu o muro dessa forma, os irmãos estão vendo um desenho, eu acho que o muro estava assim, a gente pudesse representar, estava desse jeito os muros de Jerusalém. Aí, caídos, quebrados, cheio de mato. E a nossa vida espiritual, às vezes, ela está desse jeito, como essa figura aqui, ó. Nós estamos dessa forma. Tá vendo aqui uma porta, né? Um portal, né? O pastor falou ontem, domingo passado, sobre os portais. Pois bem, dos muros, então. Porta aberta, muro quebrado, caído, mato tomando conta. Tem muito crente dessa forma. Tem muita vida espiritual dessa forma. Então, Neemias está chamando a atenção da gente que precisamos, então, edificar esse muro, a nossa vida espiritual, de uma forma que ela venha a dar bons frutos. Eu não lembro se foi do domingo passado, eu acho que não foi, não. Acho que foi numa EBD anterior aí, alguém lá, quem deu aula sobre Neemias, no capítulo 1, lá fala que quando Neemias chegou em Jerusalém e viu o muro caído, viu aquela tristeza, aquela desolação, ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Lá no versículo 1, no capítulo 1, versículo 4, fala isso. Ele começou a chorar. Então, quando a nossa vida espiritual, ela está da forma dessa ilustração que eu acabei de colocar aqui para a gente, tá? O Espírito Santo, ele chora. Deus chora com isso. Ele fica entristecido com isso. E aí, quando você não fortalece, aí acontece o que nós estamos acontecendo hoje na nossa sociedade. Muitos falam que nós estamos vivendo uma crise moral, né, que nós estamos passando por a sociedade, né, os nossos valores estão corrompidos. E parece que é verdade. Mas que hoje ser crente é motivo de ofensa para algumas pessoas. Quando você fala em família tradicional, parece que é ofensa.
A grande verdade é essa. Quando você fala família tradicional, papai, mamãe, homem, mulher, filhinhos, parece que você está ficando, parece que você está fora do contexto. Parece que você que não está conseguindo viver na sociedade. Já te olho, parece com olhos diferentes. Mas o que é isso? Inversão de valores. Lá no escritório, né, onde eu trabalho, tempo atrás eu fui acionado por uma pessoa, doutor, tudo bem, beleza? Uma mulher, falei, beleza. Doutor, eu vivi com outra pessoa mas não falou nada, né? E nós estamos separando. E essa pessoa entrou comigo na justiça. E eu quero te contratar para fazer a minha defesa. Eu falei, tudo bem, senhora, beleza. Marquei o horário, né, bonitinho, né, como de praxe. E é o natural, né, irmão? A gente acha que você vai atender, né, um casal hétero, normal, tranquilo. Aí chegou lá a mulher, né, toda chateada, nervosa, e aí começou a contar a história, né? Aí que eu fui descobrir. Na verdade, ela estava separando da companheira dela. Então, era um casamento homoafetivo. Não vou entrar nesse mérito dessa questão, mas eu quero mostrar para vocês que esses valores hoje, dentro da sociedade, eles estão sendo colocados na nossa mente, na nossa convivência, na nossa cabeça, de uma forma que devemos e somos obrigados a aceitar. A grande verdade é essa. E se você discorda disso, você é preconceituoso, misógino e os ógenos da vida. Né? Você é tudo isso. Além disso, né, a questão dos nossos filhos também, que são bombardeados, são atacados, são dentro das escolas com ideologias. O autor da lição fala aqui, né, justamente a respeito disso, sobre a ideologia do socialismo, do marxismo, né? O homem hoje ele é ensinado, as pessoas são ensinadas a acreditar que elas são o centro do universo, elas que são capazes de fazer tudo, fazer com que as coisas aconteçam. Só que a gente esquece que existe um ser acima de tudo isso, que rege tudo, que sabe de tudo, que está no controle de tudo, que é o nosso Deus. Isso que nós precisamos entender. Então, eu estou pouco me lixando, eu particularmente, estou pouco me lixando o que as pessoas acham ou deixam de pensar em relação aos meus pensamentos. E o crente também não pode abandonar esses valores. Porque é isso que o inimigo quer. Ele quer quebrar isso. Ele quer fazer com que a família deixe de ser importante. E por que Neemias dá ênfase à família, né? Que é mais interessante ainda. Por que há essa ênfase à família? Porque a família, irmãos, ela tem um tratamento todo especial dentro da Bíblia. Então, Deus, né, ele tem esse carinho todo especial pela família. E ele não quer que ela seja destruída. Quando Neemias chama todo mundo lá, fala, vamos reunir as nossas famílias, vamos proteger as nossas famílias, e vamos todo mundo trabalhar em comunhão, juntos, é porque ele viu a necessidade da união familiar. E a família hoje, ela tem um papel muito importante. Ela constituída, ela fortalecida, porque é através dela que nós passamos os valores para os nossos filhos. Olha que sacada legal. E se nós estamos passando os nossos valores espirituais, os valores que Deus quer que nós devemos passar, isso nunca vai acabar. Isso nunca vai acabar. Alguma pergunta, irmão? Falando. Algum questionamento? Tudo em ordem? Estou entendendo bem? É isso mesmo que vocês pensam? Se quiser falar, pode falar. Tudo bem? Então, tá bom. Continuando aí. Além de Neemias fortalecer, né, essa união familiar na construção do muro, ele também mostra um outro lado para a gente, que é a questão do trabalho. Então, o trabalho do crente, ele é uma constante. Eu sempre pensei, né? Eu penso assim, né? Que a vida, o trabalho na igreja não é mais que uma obrigação do crente. Então, eu dar aula numa escola dominical não é mais que a minha obrigação. Eu tenho que fazer isso mesmo. Faz parte do meu trabalho. O irmão ir ao culto não é obrigação, é um dever.
O irmão participar da escola dominical é um dever. Orar pela vida dos irmãos, orar pela vida da igreja, pelo esse distanciamento que nós estamos vivendo agora, vamos viver agora pelo menos nos próximos 14 dias, é um dever nosso. Então, o trabalho, ele sempre foi a marca da vida da igreja. Sempre foi a marca. Então, nós nunca vamos deixar de fazer isso. Eu agora deixei de ser crente. Não, você nunca vai deixar de ser crente. Você vai ser crente o resto da sua vida. A sua conversão é genuína e verdadeira. Eu acredito que todos são. Então, isso vai continuar. Eu lembro, congreguei uma vez com uma irmãzinha e ela sempre falava o seguinte, olha, irmão, eu oro direto. Não, ela já faleceu, tem muitos anos isso. Ela é uma senhorazinha, tinha muito gente boa. E ela fala assim, eu oro, irmão. Eu oro até para ir na igreja, até para ir comprar pão. Aí um dia um vem perguntou na escola dominical, falou, irmã, a senhora mora, e realmente ela morava mesmo. Só mora, né, no caso, na época. Só mora 2 casas da padaria. Irmão, mas se nessas 2 casas que eu for até a padaria, se eu não orar e não pedir a proteção de Deus, e se passar um carro me atropelar? Aí todo mundo sabe aquele silêncio, assim, na IBD, todo mundo, né? Mas o que é isso que ela quis dizer? Dependência. Ela tinha dependência. Ela tinha dependência de Deus. Que seja para atravessar 2 casas, para chegar na padaria. Mas era a dependência dela, era a segurança dela. Aí, um belo dia, também tem muitos anos atrás também, eu tive que fazer uma cirurgia. E aí eu tô lá, eu nunca vi isso, mas teve um engarrafamento de macas. Tinha um monte de gente para entrar, tinha várias salas cirúrgicas, e tinha um monte de gente nas macas para entrar. Não sei o que aconteceu, mas estava lá um congestionamento. E eu tô vendo lá uma pessoa orando baixinho, né? Eu deitado na maca lá, né? Já pronto para ir para entrar no centro cirúrgico. E tô vendo lá uma pessoa orando baixinho. Eu falei, gente do céu, o que é isso aqui? Quando eu olho de lado, vocês não vão acreditar. A irmã estava fazendo a cirurgia. Eu falei, gente do céu, olha só. Aí, irmão, a gente se encontra na rua, né? No shopping, dentro de um carro. Mas eu encontrei com ela dentro de uma maca no centro cirúrgico. Olha que coisa mais louca. E a irmã estava orando. Eu confesso a vocês que me deu um alívio. Eu estava tenso. Eu falei, gente do céu, olha só, a irmãzinha está aqui. Já era de idade na época. Está aqui, maior felizinha da vida. Nessa época eu já não estava na mesma igreja que ela. Toda felizinha da vida. E fazendo uma cirurgia. E outro que um homão desse, velho, barbudo, velho já, tá com medo de fazer uma cirurgia. Isso me fortaleceu. Então, isso mostra o quê? Na vida dessa irmã, e eu nunca mais esqueci disso, a dependência. A dependência. O trabalho dela, de orar pela vida das pessoas. E a própria palavra de Deus, ela fala que o trabalho também, né, na nossa vida cristã, que é uma vida de serviço, então não tem como eu falei agora há pouco, não tem esse negócio de aposentar, eu estou aposentado da minha vida espiritual na igreja, a partir de 2021, eu estou aposentado da vida de crente. Você nunca aposenta, irmão. O trabalho é uma constante. E lá em 1 Coríntios 15, 58, aliás, o autor da lição cita isso, ele fala a respeito disso. Ele fala o seguinte, olha, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Irmãos, olha que promessa. A Bíblia ela é fantástica. Não adianta. Você pode pensar, você pode ler a Bíblia com seu coração negativista, você pode ler a Bíblia com os olhos, sabe, com a sua alma triste, chorando, amarga, mas ela tem sempre uma resposta para o que você precisa. Sempre. E essa resposta sempre é de otimismo, sempre é de promessa. E isso aqui é uma promessa. Então, o trabalho que nós fazemos para o Senhor, o trabalho nosso como crentes do Senhor Jesus, esse trabalho nunca é em vão. Então, não pensem vocês que por estarmos fazendo um EBD aqui virtual, que esse trabalho é menor, ou ele não vai alcançar vidas, ele alcança. Não pensem vocês que a semana de oração, mesmo que seja virtual, ela não tem um objetivo. Sim, ela tem um objetivo e ela vai alcançar vidas. Então, esse trabalho que
a Bíblia nos ensina, ele vai sempre nos estar nos edificando. E ele fala que o autor da lição também, né, que lá em Lucas 9:62, isso é também interessante, que o trabalho, quando ele é lançado, lá fala, né, que quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o seu reino. O que eu traduzo com isso dentro do contexto da nossa EBD de hoje? Que o trabalho de Deus precisa ser organizado, ele precisa ser planejado. Nós precisamos trabalhar assim. Então, se você começar a fazer o trabalho de Deus de qualquer forma, não vai sair o resultado. E essa ideia do arado, essa ilustração do arado, ela é muito interessante. Não sei se vocês, quem já viu, né, fazer, hoje nem tanto mais, né, só naquelas pequenas propriedades, você fazer plantação com arado. Realmente, se você olhar para trás, o trem fica parecendo uma minhoca, né? Fica todo torto. Você tentar sempre olhar para frente. Sempre olhar para frente. Se você olha para frente, fica retinho. Mas se você desvia seu olhar, bagunça tudo. Então, também precisamos estar atentos a isso. Tá. Então, o trabalho é importante. Beleza, então vamos ter que trabalhar. Então, esse é o trabalho na vida do crente, ele é constante. Ele nunca acaba. Além de trabalhar, o texto também fala em vigiar, né? A vigília. Então, temos que estar sempre vigilantes, sempre vigiando. E o texto aqui, ele faz a estratégia de Neemias, ela foi muito legal, né? Então, ou seja, ele dividiu o povo. Então, enquanto alguns estavam construindo, outros estavam vigiando. É aquela primeira ilustração que eu coloquei para vocês no início, tá? Vou voltar ela aqui, só para vocês, a gente voltar aqui nela. Aqui, ó. É essa aqui. Então, ó, enquanto alguns estavam carregando pedra, estavam lá ralando, né? Carregando cimento, nem sei se naquela água tinha cimento, né? Mas para colocar as pedras, alguns estavam vigiando. E assim eles faziam revezamento. Eles estavam revezando. De modo, então, que o trabalho nunca acabava. Nunca parava. Então, estava sempre alguém fazendo, sempre alguém preocupado com a construção, e, ao mesmo tempo, tinha sempre alguém vigiando por nós. Vigiando por eles. Para que o inimigo, então, não viesse e destruísse. Então, isso mostra que essa estratégia de Neemias, né, no início aqui do capítulo 4, ela mostra que para a gente, né, que trabalhar é importante. Sim, nós temos que trabalhar para o crescimento, para a obra de Deus, para o fortalecimento da igreja, para a melhoria da igreja, para alcançarmos vidas para Cristo. Isso é muito importante, mas, ao mesmo tempo, temos que estar sempre vigiantes. Como eu disse no início, nós não podemos baixar a nossa guarda. Nós não podemos deixar com que essas interferências externas ou internas elas venham nos atingir. E o texto fala aqui também, né, o autor ele chama a atenção da gente sobre esses inimigos, né, esses inimigos externos e internos. Isso me chamou a atenção porque eu fiquei pensando, o que seriam esses inimigos internos? Os inimigos externos eu já sei quais são. É o diabo, é o inimigo nosso. É o nosso maior inimigo. Ele quer que você realmente caia, que o seu muro fique fraquinho, que a primeira ondinha que vier, ele caia. Mas o que seria esse inimigo interno? Será que seria a própria igreja, dentro da igreja, nossos inimigos? Será que tem irmãos que trabalham dessa forma, desanimados, provocando intrigas, boicotando os trabalhos? Eu confesso que quando existem igrejas com irmãos com esse tipo de comportamento, com esse tipo de atitude, isso é péssimo para o crescimento da igreja. É péssimo. Então, dentro da igreja também pode ter nossos inimigos. E devemos orar por isso. Devemos estar sempre vigilantes para que isso não venha a ser um obstáculo, né? E isso venha depois a prejudicar o crescimento da nossa vida espiritual, até mesmo da igreja. E trazendo para a nossa vida pessoal também, nós temos inimigos internos também, né? Dentro das nossas famílias, muitas das vezes. Pessoas que às vezes não são convertidas, pessoas que não aceitam o nosso modo de ser, pessoas que não gostam, né, da nossa forma de pensar e ver o mundo. Então, também acabam prejudicando, né, esse trabalho. Então, esse vigiar sem cessar,
né, orar sem cessar, ele tem que ser uma constante na nossa vida espiritual. E a gente nunca pode esquecer que o diabo está assim ao nosso redor. Aliás, o autor da lição, quem leu, ele fala a respeito disso. Ele está sempre ao nosso redor. Buscando o quê? Buscando a nossa derrota. Querendo que a gente venha cair. Por isso, lá em 1 Pedro 5,8, fala que nós temos que estar sempre sóbrios, vigilantes, nunca baixar a guarda para levar um murro, né, na testa, no olho, como aconteceu com a minha filha, no treinamento dela. Então, essa ideia, né, de estar sempre com a guarda levantada é justamente de proteção. Lá em Efésios 6:12 também fala a respeito disso, né, porque a nossa grande luta hoje, né, não é contra a carne, contra o sangue, mas os grandes principados, as potestades, os príncipes das trevas desse século. Essa semana, o que eu ouvi de mensagem, de memes, falando que a respeito que o capeta voltou, não estou entrando em política aqui, pelo amor de Deus, tá? Não venham, não quero nem entrar nisso aí. Que agora, né, a igreja vai ser perseguida porque o Lula foi absolvido de um julgamento. Meu Deus do céu, eu até deixei de ler, porque o que tem de mensagem, de ideias, não estou defendendo nem A nem B, tá? Eu tenho minha convicção, é uma coisa de louco. A igreja vai voltar a ser perseguida. Se a igreja for voltar a ser perseguida, como muitos dizem, então é a hora então dela se proteger, dela edificar o seu muro, de procurar então fazer com que ideias, né, que não coadunam, que não são ideias cristãs, não prevaleçam na nossa vida, na vida da nossa sociedade, na vida dos nossos filhos. E é a grande verdade, né? A gente luta justamente no nosso dia a dia contra isso mesmo, né? A nossa batalha, a nossa grande batalha é uma batalha espiritual. É a batalha espiritual. Essa que é a nossa grande luta hoje. Pleno domingo, choveu a noite toda, vontade de ficar na cama, aí pensa, nossa, eu tenho que ir para a escola dominical. E essa é uma luta que nós temos que ter. A da preguiça, às vezes do desânimo. Tem muita gente que olha do lado, vira a cabeça e dorme. De novo. Né? Só dando um exemplo, só para brincar um pouquinho. Alguma pergunta, irmão? Com relação a isso? Concordam? É isso mesmo? Vigiar é isso? Vocês entendem isso? Vocês têm isso na vida espiritual de vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Pastor Werley está aí caladinho. Tudo bem? Irmão Gilson, irmã Neide, irmã Ivânia, os demais irmãos. O irmão está dizendo aqui, ó, como é difícil vigiar. Realmente, irmão, eu concordo com você. Vigiar é muito difícil. Nós somos bombardeados todos os dias, todos os momentos. A gente liga um canal de televisão, você vê ideias, você vê ideologias, você vê doutrinas que são sempre contrárias àquilo que nós acreditamos. Eu tenho dó dessa mocidade. Oro muito pelos meus filhos e por essa geração. O que eles vão enfrentar? O que eles vão... de verdade, o que eles vão enfrentar na vida espiritual deles? Nós temos que realmente orar pela vida dos nossos filhos nas nossas igrejas, para que aquilo seja perpetuado, que eles não esqueçam do propósito do que eles estão ali. Achamos que sabemos fazer, mas basta uma lição como essa. Tá. Ok, irmão Dilson. Pois é verdade. Bom, vamos lá então. Que mais aqui? Total. O que mais você quer falar? Outra coisa importante que eu lembrei aqui agora. Esse vigiar, né, que o autor fala aqui também, implica, agora eu quero que vocês prestassem atenção nessa parte aqui agora. Esse vigiar que a lição fala de hoje, ela implica também em estarmos atentos à voz de Deus. Irmãos, isso é uma coisa que é muito difícil a gente trabalhar na nossa vida. Quando Deus está falando? Quando que a voz de Deus ela vai falar no seu coração? Muitas das vezes ela fala.
É a gente que não quer ouvir. Muitas vezes ela mostra o nosso erro, ela mostra o nosso pecado, e a gente acaba não querendo ouvir. Essa que é a grande verdade. O meu murinho meia boca, o meu murinho pela metade, tá top. Eu não preciso mais. Eu acho que eu estou protegido. E muitas vezes você não está. O seu muro precisa ter 1,80 m, grade, precisa ter cerca elétrica e sensor. Só que se alguém tentar invadir, ele vai apitar. Tem gente que é assim. Bom dia, irmã Zenate. Tem gente que é assim. Então, às vezes o seu meio muro, até aqui na sua cintura, no seu peito, não resolve. Porque vai vir coisa de lá. E você não vai conseguir, então, ouvir a voz de Deus naquele momento e vai sair dessa armadilha. Então, muitas das vezes, nós temos que edificar o nosso muro além da nossa capacidade. Nós temos que estar sempre revestidos disso. E quando você ouve a voz de Deus, você consegue entender que o seu muro, então, ele está fortalecido. Ele vai te livrar de situações que muitas das vezes você vai ter que se revestir, né, do poder para conseguir vencer. Além de Deus, né, Deus conhece todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, ele sabe o que você pensa na hora que você deita, até a hora que você acorda, o seu dia a dia, ele sabe de tudo. Além dele, o diabo também sabe. Às vezes, eu já vi uma vez um adolescente falar, mas Deus não vai saber dos meus pecados, basta eu não pensar. Né? Basta eu não pensar. Mas ele sabe. O pior é que o diabo também sabe. Só que o diabo faz você pensar, né? Em fazer coisa errada, em pecar. E aí, quando você não tem essa disposição, ou melhor, vamos fazer o contrário. Quando você tem essa disposição de ouvir a voz de Deus, aí você vai começar a ter algumas práticas, né, que são benéficas, que são boas para o fortalecimento do seu mundo espiritual. E qual que é uma delas? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Então, a leitura da Bíblia, ela faz com que a voz de Deus, ela fique mais, você consiga ouvi-la melhor. Eu estou aqui com um fone de ouvido. Eu tenho um som no meu computador. Só que eu não gosto do som porque ele fica muito esparso. Então, o que eu faço? Eu coloco um fone. O fone faz com que eu veja, ouça melhor. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou dando ao meu coração, à minha vida, uma oportunidade de ouvir o som de Deus com mais qualidade. A voz de Deus com mais qualidade. Olha que legal. E se eu estou lendo a Bíblia e estou conseguindo ouvir melhor a voz de Deus na minha vida, eu consigo, obviamente, reunir com os irmãos, estar em oração com os irmãos. Ou seja, eu consigo ter mais atenção para as coisas de Deus. É essa que é a grande sacada disso. Eu consigo ter mais atenção para as coisas de Deus. E se eu tenho mais atenção para as coisas de Deus, eu estou mais vigilante, eu estou mais protegido. O que vier, se alguém jogar alguma coisa do muro, né, por cima do muro, vai ficar lá e vai cair e não vai acontecer nada. Nós tínhamos uma vizinha, só para encerrar, uma época, muitos anos, e essa vizinha não gostava da minha mãe. E a vizinha, ela tinha um hábito de jogar por cima do muro lá de casa lixo. Ela jogava lixo. E minha mãe, nos primeiros momentos, minha mãe, na época nós não éramos crentes, né? Ela relevava, até que um dia o barraco comeu. O barraco comeu. Foi uma briga feia com a vizinha. Mas a mulher era implicada, qualquer coisa jogava lixo por cima do muro. Então, se nosso muro está forte, está alto, o inimigo não vai conseguir jogar lixo na nossa vida. Ele não vai conseguir jogar as merdas, né, da vida em cima da gente. Porque o nosso muro vai estar bem alto e não vai conseguir. E ele não vai conseguir. Eu quero finalizar aqui, tem até também um texto também, quero compartilhar aqui agora, uma
passagem, né, uma frase do Charles Spurgeon. Spurgeon é considerado o papa, né, o pai das pregações, né, dos grandes pregadores. Todos os grandes pregadores já estudaram Spurgeon. Ele tem uma obra fantástica. Quem quiser, não tiver curiosidade de ler, tem muitos livros traduzidos para o português. Ele fala aqui, eu gostei muito dessa conclusão aqui. Ele fala que a verdadeira conversão dá segurança à pessoa. Sim, concordo com ele. Nós somos seguros da nossa conversão. Nós temos a certeza da nossa salvação. Mas aí ele completa, ele finaliza dizendo o seguinte: mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. Olha só o que ele está falando, irmãos. Se você está lendo aí, reflita sobre essa frase. Que a verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. Então, nós podemos estar seguros da nossa vida eterna, da nossa salvação, mas isso não nos dá o direito de baixar a guarda. Essa que é a grande questão. É uma das questões importantes. E por isso, para concluir, né, o autor fala aqui que muitas das vezes, né, que a apatia, né, nós estamos vivendo hoje um sentimento inverso. A gente vê muita gente falando, então eu estou com empatia. O que é empatia? É preocupação, é se colocar no lugar do próximo. A apatia é o inverso. É não querer se colocar no lugar do próximo. É você não sentir a dor do próximo. Um grupo aqui dos professores da faculdade, aqui uma professora falando, né, que ela não consegue mais mandar meus sentimentos, meus pêsames para tantas pessoas que estão morrendo nos últimos dias. E ela falou que não aguenta mais, está muito abalada psicologicamente com tudo isso. Empatia pelo próximo. A empatia, ela é uma marca da igreja. Não a apatia, a empatia. Então, sermos solidários com o que está acontecendo com a vida da igreja, com a vida dos irmãos, esse isolamento que nós estamos vivendo. Isso faz com que a igreja fique aquecida, que a igreja nunca deixe de trabalhar no seu propósito. Então, isso faz com que a gente, então, readquira esse compromisso, né? Para quem está frio, apático, se você faz isso de uma forma diferente na sua vida, você está voltando esse comprometimento, né, de reconstruir o muro espiritual, o seu muro espiritual, o muro da igreja, possa voltar aquilo que Deus quer que façamos, né, que continuemos fazendo, mesmo com essas limitações. E uma coisa também só que eu achei interessante também no texto, que em várias partes do texto que nós lemos aqui fala a respeito de espadas, né? Que foi levantada espadas de proteção, tá? A imagem que eu compartilhei com vocês agora mesmo mostra lá os soldados lá, né? Enquanto trabalhavam, outros com espada, com lança na mão para se proteger do inimigo. Hoje não tem necessidade disso mais, mas nós temos a espada. A espada do Espírito, nós temos a palavra de Deus. Essa é a nossa grande espada. É essa espada espiritual que a gente tem que trabalhar hoje. Simples assim. E a gente fica buscando, né, querendo, tentando, criando fórmulas mágicas, né, ideias mirabolantes para vencer o inimigo. E é tão simples. É a palavra. É a leitura da palavra. E aí, quando você lê uma lição dessa, você vê um trecho desse, aí você vê o que cerca tudo isso, que cercou, né, tudo isso, e traz para a nossa vida espiritual hoje, na vida da igreja, aí você vê que realmente, muitas vezes, o nosso murinho está bem pequeno. Nosso muro está fraco. Precisa melhorar a massa para poder colar o nosso tijolo lá e essa massa não cair. Né? Porque quando vier as águas, né, as águas de março, né, as águas de março vão passar e vão deixar o seu murinho lá, ó, firme e forte. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Amém. Todos entenderam a lição? É isso mesmo? Amém.
Coisa boa. Todos estão de acordo. Coisa boa. Então, irmãos, essa foi a ideia, né, que a gente trouxe, que o autor quis trazer. Espero que eu tenha colocado isso de uma forma bem clara para os irmãos, que deu para compreender bem. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade. Só reforçando, né, que o pastor, quem chegou depois, o pastor nesse momento também está dando uma aula numa igreja lá no Rio de Janeiro, eu fui convidado, mas ele mandou dizer que à noite estará firme e forte com o culto, né, gravado, normalmente. Ele mandou aqui agora o tema, né, da pregação de hoje, passar para os irmãos aqui, ele pediu, não, avisa os irmãos aí para eles não esquecerem que hoje eu vou falar sobre superação, disposição para servir. Superação, disposição para servir. Eu quero até assistir, para ver se está alguma coisa... Não, vou assistir, né, lógico, mas está tudo a ver, né? Espero que tenha um link com a lição de hoje. Então, superação para servir. Então, que os irmãos então estejam regularmente no culto, né? Quem não puder assistir, depois será gravado. A IBD também, essa aula, daqui a pouco também estará disponibilizada para os irmãos que não puderam assistir, podem assistir depois a aula. Então, o pastor mandou avisar também que estará disponível para os irmãos no canal do YouTube da igreja. Ok, irmãos? Então, se não temos nada a falar mais, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Acho que não tem. Obrigado, pastor Werley. Bom, já que não temos mais nada, então, eu pedi que a irmã Ivânia, você está aí ainda? Estou sim, irmão. Ore para a gente, então, encerrando a nossa EBD, por favor. Amém, oremos. Querido Deus e amado Pai, nós entregamos nas tuas mãos, ó Pai, mais uma vez, o nosso dia, nosso domingo, nosso começo de semana. Pedimos ao Senhor que continue nos protegendo, Senhor, nos guardando e nos livrando de todo mal, ó Deus, como o Senhor tem feito até nós. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pela vida do irmão Éder, ó Pai, Amém. que trouxe essa aula nessa manhã, ó Deus. Obrigada pela oportunidade que temos, ó Pai, de compartilhar da Tua palavra, de aprender mais da Tua palavra, Senhor, e sermos, ó Pai, estimulados a ficar vigilantes, atentos, ó Deus, cuidarmos, ó Pai, regarmos o nosso relacionamento com o Senhor, ó Deus, com vistas, ó Deus, a nos fortalecermos, ó Pai, a estarmos, ó Deus, firmes contra as astutas ciladas do inimigo, ó Deus. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo desperte no nosso coração o desejo e a vontade de ler a Tua palavra diariamente, meditar na Tua palavra, Senhor, de orar, ó Deus, pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos, ó Pai, pela Tua igreja de modo geral, ó Deus. Amém, amém, amém. Jesus, ó Pai, eu peço ao Senhor que abençoe o irmão Éder mais uma vez, a sua família, Amém, que o amém, Senhor derrame chuva de bênção sobre a vida desta família, assim como todas as famílias da Tua igreja. Muito obrigada por tudo, Senhor, nos dê um dia tranquilo e abençoado na Tua presença. Amém, Jesus. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus, amém. Irmãos, então, muito obrigado. Bom domingo a todos. E a gente se encontra depois na semana de oração também. Todos sejam abençoados. Bom domingo a todos. Amém, irmão. Amém. Bom domingo.